Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou o irmão Irineu aqui do canal O Reino do Céu. Fique comigo até o final, compartilhe o vídeo se você gostar, deixe o seu joinha, né? Inscreva-se no canal, né? Para que toda vez que for postado um vídeo você venha receber a notificação, né? Sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Nessa tarde eu quero falar sobre as duas testemunhas, né? Já tem vídeo no canal acerca das duas testemunhas, mas hoje nós vamos fazer olhando por outra ótica, né? E também de um novo formato de vídeo que eu estou gravando. Se vocês gostarem, deixa aí no comentário se ficou legal, ficou bacana a forma que eu estou gravando nessa vez, né? As duas testemunhas que estão escritas em Apocalipse capítulo 11, né? Que acontecerá na última semana do profeta Daniel, que é o período da grande tribulação, né? Se vocês acompanharam o primeiro vídeo, vocês viram lá acerca que eu falei das duas oliveiras e os dois candeeiros, né? Dessa vez eu quero falar, porque as duas oliveiras são dois povos, judeus e gentios, né? E os dois candeeiros são a igreja de Deus, né? Nas mãos de Deus, né? Os dois povos unidos formando a igreja nas mãos de Deus, né? Então vamos mostrar esse povo, né? Quem é esse povo, né? Tem na antiga aliança e tem na nova aliança. Vamos fazer uma leitura aqui em Isaías 43. Isaías 43. Eu quero ler só o começo aqui para você pegar aí contexto. Que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderás em ti. Ou seja, ele falou, o Senhor que te criou, ó Jacó, né? Nós sabemos que Jacó foi um homem que Deus escolheu, né? Neto de Abraão, filho de Isaac, né? E Deus escolheu ele, né? E dele mudou o nome para Israel, ou seja, a nação de Israel, o nome Israel quer dizer Jacó, né? Foi Deus que mudou de Jacó para Israel. Então a nação ela é chamada de Israel, ou seja, o povo de Deus é chamado de Israel. Para quem conhece as duas casas de Israel, o estudo das duas casas, tem um simples estudo no meu canal, tem alguns irmãos que eu indico também que ensinam muito bem esse estudo, né? Nós sabemos que a igreja é formada de dois povos, judeus e gentio, que em Cristo é formado o Israel de Deus, né? Essa é a verdade, tá? A igreja gentílica, ela não é separada, ela não é uma igreja que não está nas promessas de Deus, né? Ela é uma igreja que está desde dos antigos, né? Desde os patriarcas. Já foi promessa, né? Então, como se ensina hoje que a igreja é separada de Israel e que Deus trata somente com o povo gentil, os convertidos, não é isso, tá? Pronto, aqui o contexto aqui para você entender que a nação de Israel, né? Que Deus vai aqui no versículo 10. Versículo 10. Vós, ou seja, a nação de Israel, né? Deus está dizendo, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E o meu servo, a quem escolhi, ou seja, Jacó, que formou a nação, né? Para que eu saibas e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim
Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ou seja, vós sois as minhas testemunhas, né? O foco do vídeo é mostrar que a nação de Israel, Deus chamou elas de testemunhas, né? Na antiga aliança, que foi a nação formada, e hoje o Israel espiritual de Deus é todos aqueles que estão em Cristo, né? Paulo vai explicar muito bem que os judeus hoje, aqueles que estão lá em Jerusalém, que não creem em Cristo, eles não são Israel, né? Eles não são verdadeiramente, não são israelitas verdadeiramente. Israelitas é os que estão em Cristo, né? Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vamos ler aqui, ó. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? Aqui Jesus, antes dele, já tinha morrido, ressuscitado, e antes dele subir, ele estava dando as últimas instruções, né? Ou então, ele está explicando que os discípulos, os apóstolos, seriam testemunha dele em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, as duas testemunhas de Jesus Cristo, de Deus, são a igreja, né? É a igreja, dois povos, judeus e gentios, duas testemunhas, dois povos, que são judeus e gentios, convertidos a Cristo, que pregarão, darão testemunha de Cristo durante a grande tribulação, né? Em todos os cantos. Não são dois profetas que descerão lá em Jerusalém, como vocês tenho certeza que muitos que nos acompanham aqui no canal devem ter visto filmes, né? O filme das duas testemunhas, até mesmo a Record, né? Passou também, né? E mostrando que seriam dois profetas, Moisés e Elias, que desciam lá em Jerusalém e fazia todas aquelas coisas que estão escritas em Apocalipse capítulo 11, né? Então, não é isso, meus irmãos. Isso é um estudo distorcido, tá? Que as duas testemunhas não são dois profetas que não morreram e voltarão, né? Ninguém volta não, né? Ninguém pode voltar, não. Mesmo que eles não tenham morrido, eles foram transformados, seus corpos, como no dia do arrebatamento, tá? Então, Jesus deu as últimas instruções, né? Eles estavam cheios do Espírito Santo, que eles iam ser cheios do Espírito Santo e seriam testemunha, ou seja, na primeira chuva, né? Primeira chuva, que é a temporã, se eu não me engano, que foi derramado o Espírito Santo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e testemunharam por todo canto. Tanto que nós conhecemos o Evangelho, porque as testemunhas de Deus se espalharam por todo mundo e chegou até nós, né? Então, as duas testemunhas são dois povos, cheios do Espírito Santo, sem temor, sem medo de morrer, né? Ele falou lá no Antigo Testamento, né, que é Israel. Hoje o Israel é os que estão em Cristo, né? Então são dois povos que estão em Cristo, tá? Tem Atos capítulo 2, versículo 32, eu quero citar só alguns versículos, mas vocês podem pesquisar na sua casa e na sua Bíblia, e tem vários versículos, tá? Falando que os discípulos são as testemunhas, né? Versículo 32. Aqui é a pregação de Pedro, né? Pregação de Pedro, no versículo 32, ele disse assim: Deus ressuscitou a este Jesus do quê? Todos nós somos testemunhas, né? Atos dos Apóstolos 2, versículo 32. Né? Você lê o contexto aí, que eu não quero ler não, para não ficar muito prolongado, né? Então, Pedro está dizendo que todos nós que estamos em Cristo somos testemunhas, né? E Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15, também vai falar, ó. Versículo 15. Também Pedro falando, tá? E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos
somos testemunhas, né? Ou seja, as testemunhas de Cristo, né? As testemunhas de Cristo. E mais um texto que eu quero ler foi Paulo pregando em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 31. Vamos encontrar bem aqui. Ó. Começar no versículo 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que deles estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos os que subiram com ele da Galiléia, ou seja, os discípulos, né? A Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Ou seja, todo aquele que dá testemunho de Cristo diante do povo, pregando o evangelho, é testemunha de Deus, né? Então, no Apocalipse, a Bíblia está relatando aqui que as pessoas são as testemunhas, né? É os discípulos de Cristo, aqueles que verdadeiramente estão em Cristo, é as testemunhas, né? Lá no primeiro vídeo nós vemos que a igreja é testemunha, né? E que simbolizava em duas oliveiras, que é dois povos, né? Unidos em Cristo, né? Eu creio que esteja bem claro, esteja bem esclarecido, né? Então, se você é verdadeiramente um cristão, você dá testemunho de Cristo na pregação do evangelho, né? Quando você prega, você dá testemunho de Cristo, se verdadeiramente você está pregando o evangelho, né? Então, vem aí a última chuva, no período da grande tribulação, todos serão de novo revestidos como foram em Pentecoste, e o testemunho ficará bem forte ao ponto de morrermos dando testemunho de Cristo, né? Vamos dar testemunho de Cristo ao ponto de não temermos a morte, né? A Bíblia diz que elas serão mortas, né? Pela o anticristo, né? Se levantará e matarás e se gloriar achando que venceu, né? Depois de 3 dias e meio, que é simbolizado em 3 anos e meio, elas serão arrebatadas, ressuscitarão, serão arrebatadas, né? Esse é o arrebatamento da igreja. Ou seja, aqui nós vamos encerrar o vídeo, que espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, né? Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, né? Inscreva-se no canal para receber a notificação dos outros vídeos, que serão postos, né? E fale se você gostou aí do novo formato de vídeo, né? Então, venha meditar, venha pesquisar e vamos entender mais as escrituras, né? Porque, meu irmão, quando a gente entende as escrituras, fica muito maravilhoso, muito gostoso de estudar, né? Fique todos na paz do Senhor Jesus, né? Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.